Vamos lá. Então, boa noite. Obrigado pela presença de vocês aqui. Obviamente, desencarnados, os desencarnados também. É realmente bom, muito bom estar aqui hoje. Segunda vez que eu venho palestrar e a terceira vez que eu venho aqui na casa. A primeira vez foi uma palestra da Juliana Castilho sobre Ivone do Amaral, na palestra dela. Foi a primeira vez aqui. A ideia dessa palestra, na verdade, eu estava procurando um tema, para falar. Eu estava meio perdido para falar sobre o quê, Eu estava com uma ideia de falar sobre algum assunto que ele fosse assim, que ele fosse interessante para todas as pessoas, independente da religião, um assunto que tocasse a todos. Eu comecei a pensar e me veio esse tema, Um tema que é algo que todos nós um dia iremos passar, independente do que a gente acredita ou não. E aí surgiu essa palestra que eu dei o nome de Volta para Casa. Desde criança, eu ouço uma frase que eu acredito que a maioria de vocês já ouviu, que é a seguinte: a única certeza da vida é a morte. É interessante, que essa é a única certeza que nós realmente temos. Um dia ela chegará para todos. Mas falar sobre a morte acaba sendo um assunto até meio desejável. As pessoas não falam muito sobre a morte. Acaba sendo muitas vezes um tabu, Poucas pessoas se sentem à vontade. Quem aqui se sente à vontade a falar sobre a morte? Muitas vezes não, a gente não fala. A própria palavra morte muitas vezes é evitada, A gente não fala morte. A gente fala que a pessoa faleceu, que ela descansou, que ela foi dessa para uma melhor, E a gente fica preso nesse mistério, A gente não quer conhecer, a gente não quer se aproximar, e a morte sempre fica ali, distante, como se ela nunca fosse chegar. Mas de uma hora para outra ela chega. E aí? O que nós vamos fazer, Seria uma grande contradição essa fuga que a gente tem, de não querer conhecer algo que nos vai ser apresentado a qualquer momento. E aí a gente tem que pensar de onde vem esse tabu, De onde vem esse medo, talvez, de pensar em morte, de falar sobre a morte. E a gente começa a estudar, começa a perceber que é multifatorial, são várias causas. A primeira causa, na verdade, que é comum à maioria das pessoas, é o medo do desconhecido. Muitas vezes a gente tem medo daquilo que a gente desconhece, desde pequenos, Quem aqui gostava de ficar num ambiente escuro, onde a gente não conhece? Ninguém. O desconhecido afasta a gente. Ele traz esse medo. Então, talvez para muitas pessoas, o medo da morte venha daí, do desconhecer, do não conhecer o que seria realmente a morte. Tem um segundo ponto importante, que se desenvolveu principalmente a partir do século XIX, que é essa ideia materialista que vem da ciência, Tudo tem que ser comprovado através de um método científico, que a gente tem que provar, tem que experimentar, a gente faz uma hipótese, experimenta, a experimentação leva à prova. E o que não tiver isso, a ciência não aceita como verdade. Então, essa ideia materialista, de que nós somos simplesmente um acúmulo de matéria, de átomos, de moléculas, e que tudo se acaba com a morte, também é um grande causador desse medo, A gente veio, a gente produziu, criamos nossos laços, e simplesmente de uma hora para outra, viramos pó. Nada valeu. Todo esse afeto que a gente criou simplesmente se acabou com o fim da nossa vida. Mas algo interessante, um movimento que já está começando a reverter, é que mesmo dentro da ciência, hoje em dia, já existem linhas de pesquisa sobre vida após a morte. Já existem nas escolas de medicina, algumas delas já apresentam as disciplinas de espiritualidade, muitas vezes, algo que há poucos anos era praticamente inviável. Não que seja fácil hoje em dia, mas existem muitos núcleos se formando, quebrando um pouco esse rigor científico. Tem um livro muito interessante, para quem gosta de ler, ele se chama A Ciência da Vida Após a Morte. É um livro interessante porque ele não é religioso, ele não trata de nenhuma religião. Um grupo de médicos, que eles fizeram uma revisão de 420 trabalhos científicos que falam sobre experiências de fase morte, sobre experiências de reencarnação, e eles computaram esses dados para mostrar que realmente algo sobrevive ao corpo. Então essa ideia materialista, que afasta a gente da morte,
ela está começando a ser quebrada. Ainda é muito forte, principalmente no meio científico. Quando a gente pensa que as pessoas temem a morte por não saber o que vai acontecer, ou por essa ideia de fim, a gente até entende. Mas algo um pouco mais difícil de entender é quando a gente vem principalmente para aquelas pessoas que acreditam que a vida não acaba com a morte, que existe algo além da morte. As religiões, principalmente no Ocidente, né, que vem dessa base católica, as evangélicas, protestantes, elas acreditam na sobrevivência da alma, né? Então a gente pensa, por que mesmo assim existe esse grande tabu? Se para essas religiões, que são a maioria do Ocidente, existe a sobrevivência da alma depois do corpo. E aí nós vamos pensar, né? A questão é que a religiosidade, de uma forma geral, ela está muito envolvida com a ideia do medo, do terror. Ou seja, se você não foi um bom fiel, se você não frequentou o seu culto, se você não esteve sob as rédeas, né, que a gente prega, se você cometeu algum pecado maior, se você blasfemou contra a igreja, contra Cristo, se você fez algum pecado desses, você irá queimar nas chamas do inferno. E você vai queimar para sempre. Você não tem chance. Você não tem como reparar. Isso aí, se a gente parar para pensar, vai totalmente contra a ideia que a gente tem, né? De um Deus que é de amor, que é de perdão. Quer dizer que a partir de uma vida, pode ser de 5 anos, de 50, de 60, de 100, num curto espaço de tempo, se nós não formos certos, nós vamos estar para a infinidade queimando nas chamas do inferno. Se a gente parar para pensar no que é essa janela de tempo infinito, a gente não costuma pensar. Infinito não são 10 anos, 100 anos, 1000 anos, 10 mil anos, 1 milhão de anos. É o infinito. Nós estaremos presos ao infinito, sem chance de não ser de 1000. Mas o inferno não é a única opção. A grande maioria das pessoas não comete esses crimes capitais, mas também não são tão boas assim. Então, existe a ideia do purgatório. O purgatório é uma ideia interessante. Seria um local de purificação dessas almas, que não são nem tão boas nem tão ruins. Mas ela esbarra numa questão importante. Porque assim, a gente sai do purgatório através das ações dos encarnados para nós. Então, aqueles que estão encarnados, eles vão rezar por nós. Eles vão praticar boas ações e vão dedicar a nós. Então, quando a gente pensa que nós estamos num lugar que nós iremos evoluir, mas que a nossa evolução para um lugar melhor não depende de nós, depende de quem está aqui, isso não fecha muita conta se a gente parar para pensar. Mas tudo bem, basta sermos então bons, já que a vida é curta, perto do infinito, e realmente é, então que sejamos o melhor possível, que nós sejamos, né, lançados aonde? Ao paraíso. Muito bom, perfeito. Então nós vamos descansar no colo do Pai. Vamos ficar ao infinito, num estado de contemplação, num estado de descanso. Eu acho que chega uma hora que cansa, né? Quantas vezes a gente já ouviu as pessoas falar, de repente é melhor ficar por aqui mesmo, né? Do que ficar no infinito. Essa história de arpinhas, anjinhos. Eu não sei, essa questão é muito distante da nossa realidade. E principalmente, algo que piora tudo, é a questão da falta de comunicação. Uma vez estando nesses locais, a gente não tem nenhuma chance de nos comunicar com os que estão aqui. Os que estão aqui não têm como se comunicar com os que estão lá. Então, se por um acaso eu amo alguém que eu sei que não foi uma pessoa legal, que fez um crime mais pesado e que eu acho que ele está no inferno, se eu quiser ver essa pessoa, é bom que eu vá para o inferno também, porque eu não me comunico com ele se eu estiver em outra região. Então, essas ideias acabam sendo meio conflitantes, né? E afastam um pouco esse conhecimento, esse querer saber um pouco mais sobre a morte. A própria ideia do funeral, se nós pararmos para pensar, os funerais, eles são baseados em quê? Em lamentações, né? É aquele corpo que vai para o caixão, que vai para baixo da terra. É a ideia da destruição do corpo, né? A gente pensa muito mais nesse corpo que vai para baixo da terra do que na elevação, na sublimação do espírito, né?
tudo isso, né, gera aquela ideia de desgraça, né? Que desgraça, tinha um futuro brilhante, por que foi acontecer isso? Mas foi tão jovem. E isso vai gerando esse temor que nós temos do assunto de falar sobre a morte, de pensar sobre a morte. Mas nem sempre é assim, nem sempre foi assim. Nós temos outras culturas, culturas mais antigas, culturas atuais, que elas pensam na morte de uma maneira diferente. Não necessariamente que elas achem a morte algo bom, mas elas conversam com a morte, elas trazem a morte para o dia a dia. Se nós nos voltarmos para os egípcios, nós sabemos, eles passavam a vida se preparando para o momento da morte. Construíam pirâmides, que era o local onde haveria essa transição do corpo. O corpo era preservado, quem tinha condição, né, mumificação, porque eles usariam esse corpo numa vida seguinte. Objetos de valores eram juntados ao corpo dos que morriam. E tinha até o livro dos mortos, que era um guia para eles utilizarem após morrer. Um guia que dizia como viver após a morte. Eles traziam essa ideia para o dia a dia deles. Se nós pensarmos no budismo, né, uma religião aí basada em Siddhartha Gautama, o budismo também, eles acreditam em reencarnação, eles preparam-se a vida toda para poder fazer uma transição melhor. O budismo, ele é baseado em quê? Compaixão e desapego. Desapego das coisas materiais. Vamos nos preparar nessa vida para quê? Para a próxima vida. Atingir o estado de iluminação, onde o desapego seja total. E esse é um estado sensacional, onde para nós será revelado todas as nossas vidas. O budismo prega isso. Quer dizer que todo budista não tem medo da morte? Não. Mas a filosofia prega algo muito mais consolador. Os hindus, que já vem dessa tradição dos Vedas, né, tradição milenar, eles também acreditam em reencarnação. Eles acreditam na questão dos vários mundos, né, mundos inferiores, mundos superiores. E eles acreditam piamente que a morte não deve ser temida. O funeral dos hindus é diferente do nosso. As pessoas vão de branco, flores são distribuídas aos convidados, os corpos são cremados. A cremação para eles significa o quê? A destruição de um corpo que não serve mais para nada. E as cinzas são jogadas no rio. A água ajuda a dissipar esse corpo que não serve mais para nada, para que as almas possam realmente se desapegar e seguir adiante na próxima vida. Se nós voltarmos para Roma, Grécia, existe uma linha filosófica que é o estoicismo, que eles falam muito da qualidade da vida, de sermos pessoas retas, direitas. E o estoicismo tem uma frase, um lema, que se chama Memento Mori. Memento Mori, eles falavam o seguinte: lembre-se que você é mortal. Eles não falavam muito de o que acontece depois, mas vamos lembrar o tempo inteiro que nós somos mortais, para fazer essa vida valer a pena. Eles não afastavam, como nós fazemos, a morte de nós. Eles traziam essa questão da morte para perto deles. Mas isso vem mudando, né? Em 1857, um tal de Allan Kardec, que acho que a maioria de vocês conhece, veio com um livro codificando uma doutrina espírita. E isso mudou tudo aqui, para nós do Ocidente principalmente. E do Espiritismo, dessa ideia, tem a principal ideia dessa palestra. É uma frase. Se vocês saírem daqui e não lembrarem de mais nada, mas lembrarem dessa frase, valeu a pena. Vocês saírem de casa e valeu a pena. Lembre-se disso. A morte não existe. Essa é a principal ideia da nossa doutrina, na minha opinião. A morte não existe. Ela não existe porque não existe fim com o fim do corpo físico. Ela existe, não existe porque existe a continuidade da vida, em outra forma, uma forma espiritual, que nós seguiremos adiante. A nossa vida é um simples continuar, uma transição de estados. Como diz Leon Denis, no seu livro O Destino do Ser, o Destino da Dor, no capítulo 10, que é intitulado A Morte, um capítulo muito interessante, para quem tiver esse livro vale a pena, hoje é amanhã dar uma lida, já que ele está falando disso. Ele fala o seguinte, eu vou ler: a morte é apenas uma mudança de estado, é a destruição de uma forma frágil,
o nosso corpo, que não mais oferece condições para o seu funcionamento e evolução. O espírito, sob a forma fluídica, segue em frente para novos desafios, sempre com os ganhos que a última encarnação lhe proporcionou. Então a morte, meus amigos, ela é um renascimento. A morte não existe, ela é um parto, é como se fosse um parto para uma vida nova. É a hora bendita em que o espírito se eleva, ele volta para a pátria espiritual, ele reencontra a família espiritual, que é muito maior do que a nossa aqui. E se nós somos capazes de comemorar o nascimento aqui, quem sabe um dia nós seremos capazes de comemorar o renascimento lá dos nossos queridos que se foram. Eles estão renascendo, certamente. Eles renasceram e foram recebidos por uma família enorme de amor que cercam eles. A morte sequer priva eles do contato com esse mundo. A gente sabe que os espíritos, eles conseguem vir até nós, eles chegam até nós. E se nós prestarmos atenção em detalhes pequenos, sutis, nós também vamos sentir a presença deles aqui. Então, essa certeza do reencontro das almas, né? Essa certeza que existe um mundo espiritual, que existe essa rotina que está muito estabelecida em vários livros. André Luiz fala da vida espiritual, da vida no mundo espiritual, vários outros, né? Então, toda essa certeza, ela é capaz de transformar essa sensação que a gente tem quando se depara com a morte de alguém, de dor, de tristeza, de angústia e de desespero, em apenas saudade. E a saudade é um sentimento que deve ser vivido. Saudade não é um sentimento ruim. Como assim, Guilherme? É um exemplo que eu sempre dou. Quem aqui não tem saudade da adolescência, de tempos bons do passado? Temos saudade. Alguém chora quando se lembra da adolescência ou traz aquele sorrisinho para o canto da boca? Como era legal. Essa é a nossa missão. É transformar uma saudade que dói numa saudade feliz. E quando a gente consegue fazer isso, a morte deixa de ser assustadora. Não vou dizer que é fácil, porque a gente só tem saudade do quê? Daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama. Tem uma frase que diz que a saudade é o azar de quem teve muita sorte. Né? É o azar de quem teve muita sorte. Eu prefiro tirar essa palavra azar, né? Azar não é legal, vamos falar lembrança. Saudade é lembrança de quem teve muita sorte. Quem aqui não teve muita sorte? Quem aqui não tem essa sorte? Então vamos ser gratos. Né? Olha que bênção a gente ter saudade. Quanta sorte nós tivemos. Então, tendo em vista todas as questões que a doutrina espírita nos traz, da reencarnação, da continuidade, da comunicação, de que não é o fim, de que nós estaremos juntos com os nossos amados, eu acho que fica mais fácil de nós nos aproximarmos e tentarmos entender essa questão da morte. Entendemos até fisicamente o que acontece no momento da morte. E uma maneira de nós começarmos a entender, uma prévia, ela vem através das questões 149, 150 e 150A do Livro dos Espíritos. É por aí que a gente começa a tentar entender um pouco mais. 149. Em que se torna a alma no instante da morte? A alma após a morte volta a tornar-se espírito. Opa, como assim? A alma não é espírito? Isso é apenas uma questão didática. A alma é o espírito quando encarnado. A hora que desencarna, muda o nome, é espírito. A alma conserva a sua individualidade? Questão 150. Sim, o espírito jamais perde a sua individualidade, ou seja, nós continuaremos sendo quem nós somos. E como a alma conserva a sua individualidade se não possui mais o corpo físico? Questão 150A. Através do perispírito. E o que é o perispírito? Perispírito é o corpo do espírito.
Se nós pudermos fazer uma divisão muito simples, nós podemos dividir nosso corpo em 3 partes. Na verdade são muito mais, mas não cabe aqui esse estudo aprofundado do perispírito. O perispírito dá uma palestra por si só. Nós temos a nossa alma, nós temos o nosso corpo, e nós temos o elo de ligação, que é o perispírito, que é o que une a alma ao corpo físico. O perispírito é responsável, além dessa união que é feita através de laços fluídicos, já que o perispírito ele é semimaterial, ele é fluido, ele faz o quê? Ele transporta as sensações, transmite do corpo para a alma e da alma para o corpo. Ele é um elo de ligação. As atividades mediúnicas, o passe, quase em toda a sua totalidade, estão relacionadas ao perispírito. Uma maneira muito fácil de entender o perispírito, eu vi numa palestra do Elahá. Quem viu essa palestra sabe que eu gosto dele. Eu vou repetir, porque ele fez algo, não sei se a Rosana já viu, muito simples. Caneta Bic. Vamos lá. Isso aqui que a gente pega, duro, firme, rígido, corpo físico. Dentro desse corpo físico, algo mais flexível, mais leve, mais sutil, perispírito. Dentro do perispírito, a tinta, que é o que realmente escreve, é o que passa a mensagem, a alma. A tinta não tem forma, ela se esparrama, é a nossa alma. Ela está contida pelo perispírito. E o perispírito, enquanto estamos encarnados, está contido no corpo físico. Quando desencarnamos, fica-se o corpo físico, vai perispírito e alma. Quando voltamos a reencarnar, perispírito e alma formam um novo corpo físico. O corpo físico ele é um reflexo do perispírito. E nós voltamos a ser um ser encarnado. Eu achei interessante essa ideia de Elahá, eu tenho que fazer isso o dia que eu tiver a palestra para falar de perispírito. Isso é muito bom. Então vamos lá, é como diz Paulo de Tarso, na sua primeira carta aos Coríntios: semeia-se o corpo animal, é ressuscitado o corpo espiritual. Se há corpo animal, há também o corpo espiritual. Ele está falando do perispírito, o corpo do espírito. E aí, com essa ideia formada do perispírito, nós podemos ir para as etapas da desencarnação. Cabe ressaltar que as etapas, elas não são uma coisa assim, acaba uma, começa a outra, acaba uma, começa a outra. Elas meio que se interpõem. O tempo de duração dela é absolutamente variável, sendo muito rápido para alguns espíritos, sendo extremamente longa para outros. Isso aí vai depender de N fatores, tá? A primeira etapa desse processo, que a gente chama, é a separação da alma ao corpo. É quando a gente consegue separar, realmente romper. Tem um livro que chama Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, que no seu capítulo 34, ele explica exatamente como ocorre isso, a separação da alma ao corpo. É um momento muito especial, porque ele é caracterizado então pelo que eu disse, a separação definitiva e completa da alma ao corpo. Quando nós desdobramos os sonhos, nós separamos, mas nós sempre mantemos um laço, um cordão prateado que nos une ao corpo. Nesse caso não, a ruptura é total, e ela é completa e definitiva. Ela pode durar alguns minutos, para os espíritos que já têm uma maior aceitação do mundo espiritual, para outros casos, ou pode demorar dias, horas, semanas para acontecer e para ela terminar. Principalmente para espíritos mais apegados ao mundo material, menos espiritualizados. Cabe dizer que nós nunca estamos sozinhos nesse momento. Esse momento ele é realizado por equipes espirituais altamente especializadas. Então essa ideia de que estamos sozinhos no momento da morte não existe. Ele começa da seguinte forma: os laços fluídicos que unem nosso perispírito ao corpo, eles começam a ser rompidos na região do abdômen, no centro vegetativo abdominal. É uma região forte de laços fluídicos. Nesse momento que os laços são rompidos, a gente começa a ter uma diminuição da nossa temperatura, diminuição da movimentação dos nossos órgãos. Depois que saímos do centro vegetativo abdominal, nós vamos para o centro das emoções, na região do tórax. Nesse momento, ocorre o quê? As arritmias cardíacas, queda de pressão, diminuição da frequência cardíaca, o pulso se torna firme. E depois ele evolui para o último estágio, aqui na cabeça.
uma região do cérebro que fica no assoalho do quarto ventrículo, uma região lá atrás, chama fossa romboidal. Quando ocorre aí o desligamento da fossa romboidal, é quando ocorre a paralisação definitiva da respiração e o desligamento total do corpo, ele se encerra. E aí conclui-se essa desencarnação. É importante a gente saber dessa questão que pode ser imediata, instantânea, pode durar dias, talvez semanas, porque toda vez que nós estivermos próximo de alguém que está próximo a desencarnar, ou que acabou de desencarnar, ou que de repente num velório, ou num leito de morte, num cômodo de uma casa, no hospital, nós devemos entrar em oração. Nós devemos nos elevar às preces, aos bons pensamentos, para auxiliar essas equipes espirituais que estão ali, para auxiliar o desencarnado. Jamais perto de alguém que acabou de desencarnar, que está nesse processo, devemos levar pensamentos menos elevados, conversinhas paralelas, falar mal não sei de quem. Sabe aquela história de no velório para ficar batendo papo e não estar ali de corpo presente? Isso atrapalha. Melhor não ir. Se for, vá para orar, vá para ajudar. Fica um pouquinho, faz a sua oração e vai para casa. Vale muito mais a pena do que passar o dia inteiro de corpo presente batendo papo. De maneira geral, ela é indolor. A questão 154 do Livro dos Espíritos pergunta se é dolorosa a separação da alma ao corpo. E a resposta é que não. O corpo quase sempre dói mais durante a vida do que nesse momento da separação. Diz que nos casos das mortes em idades avançadas, onde as energias dos corpos vão se esvaindo naturalmente, a pessoa nem percebe que desencarnou. As energias vão se esgotando, é como se fosse uma lâmpada que vai se apagando. Em casos de mortes acidentais, outros tipos de morte, aí a questão da dor está muito mais envolvida com a dor do apego material da pessoa, de não querer sair dessa região do corpo físico, do que a dor física. A segunda parte, a gente chama de perturbação. O que é perturbação, Guilherme? Perturbação é o seguinte: quando a gente deixa o corpo, a gente entra como num estado de sonolência. Pergunta 163 do Livro dos Espíritos: deixando o corpo, a alma tem imediatamente a consciência de si mesma? Resposta: a consciência imediata não é bem o termo. Ela fica inicialmente no estado de perturbação. É um estado de torpor. Imagina que você está com aquele sono, você dorme. E aos poucos, isso pode durar, como eu disse, minutos, horas, dias, semanas, meses, a gente volta a acordar. É como se a gente voltasse de um sono. A vista vai voltando, aos pouquinhos, meio que no nevoeiro, e as coisas vão ficando mais claras para todos nós. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, estando no estado de perturbação, a gente não percebe o que seria o nosso último suspiro. A gente não vê. A perturbação nos tira desse último momento. Questão 65 do Livro dos Espíritos. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? E a importância de estarmos aqui. Sim, é a resposta. Visto que o Espírito, já conhecendo de antemão as fases que irá passar, tem um entendimento, mais fácil, mais próprio. Porém, não é esse o grande determinante. O grande determinante é o grau de adiantamento moral do espírito no momento da desencarnação. E só um parênteses: desencarnação, não desencarne, tá? Desencarnação. O terceiro estágio, eu acho, para mim, é o mais interessante, que é a visão panorâmica retrospectiva. Vocês já ouviram falar que a pessoa, quando eu morri, estava quase vendo um filme da minha vida, passou ali? É isso. A próxima fase é isso. Passa-se um filme da nossa vida sob os nossos olhos, uma velocidade ultra rápida, mas ultra detalhada. É um filme que mostra todos os momentos interessantes, importantes, decisivos que nós tivemos nessa última encarnação. É o momento de nós olharmos para nós mesmos, sem filtros, sem mentiras, sem desculpas. É a hora que nós nos deparamos com a verdade.
com a nossa verdade. É quando nós percebemos que realmente o homem não é aquilo que ele diz ser, não é aquilo que ele tem. O homem, ele é o fruto da própria obra. E que obra, hein? Obra essa que está sendo construída agora, nesse minuto, nesse momento, nesses dias, nessa encarnação. Nós construímos a nossa obra a todo momento. Será que no momento que nós vamos passar pela nossa visão panorâmica, nós vamos olhar para a nossa obra e nós vamos ter orgulho ou vamos ter vergonha da nossa obra? Aproveitar que nós estamos aqui, vamos construir essa obra. Será que nós vamos falar que esse momento encarnado, esse corpo pesado, que sofre, valeu a pena? Ou nós desperdiçamos uma encarnação? Em Mateus 16, 27, está escrito: a cada um será dado segundo suas próprias obras. É a lei da justiça divina, causa e efeito. É a importância do que nós construímos. E como aproveitar bem essa encarnação? Qual o caminho? Tem uma palestra minha que se chama A Chave do Céu, que ela é baseada no texto de Lacordaire, da Revista Espírita de 1865, que ele fala que a chave do céu é a caridade. Então, qual a melhor maneira de aproveitarmos essa encarnação? Sendo caridoso. E o que é caridade para Jesus? Questão 866 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Benevolência, desejo sincero do bem, indulgência, tolerância e o perdão. Então está aí o caminho. Sermos bondosos, tolerantes e perdoar. Você não precisa de nada além disso. Não que seja fácil, mas basta seguir essa receita e a nossa encarnação vai ter valido a pena, com certeza. Se essa para mim é a fase mais interessante, a fase mais bonita, a quarta fase é a mais emocionante e a mais legal, que é o reencontro com os espíritos afins e com os entes queridos. Questão 160 do Livro dos Espíritos. O espírito encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que tinham por eles e o afeto que por eles consagravam. Quase sempre eles o vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Desde que nós tenhamos o quê? Afeto. O que nos liga aos desencarnados é o amor. Aqueles que deixamos de amar seguem outros caminhos. Aqueles a quem amamos estão próximos de nós. Algumas observações. Guilherme, mas e se a pessoa já reencarnou? Então não vai ser imediato. Mas não existe comunicação do mundo dos espíritos com o mundo material? Nós reencontraremos eles em desdobramento, certamente. Depende do grau de evolução. Também, se nós tivermos um nível muito acima ou muito abaixo de algum espírito afim, nós podemos até encontrá-los, mas não será imediato. No nosso lar está bem descrito: André Luiz e a mãe dele. A mãe dele, espírito muito superior, habitava planos superiores, mas ela vinha de tempo em tempo até ele. É interessante, né, essa questão do encontro, porque quem aqui já não presenciou, né, alguém que estava para desencarnar, ou já ouviu falar dessa história, e que contava que vinha recebendo visitas de algum desencarnado? É isso aí. Muitas vezes eles nos recebem antes mesmo de nós irmos. Está tudo preparado. É a perfeição. Existe uma obra que se chama Voltei. Ela é muito interessante. Foi psicografada por Chico Xavier, sob orientação de irmão Jacó, que na verdade é Frederico Figner. Frederico Figner, ele foi um grande trabalhador espírita, foi vice-presidente da FEB,
E ele desencarnou em 1947, aos 81 anos. Nesse livro, é um livro que não é tão grosso, mas ele conta como foi, desde o momento da desencarnação até os primeiros anos, os primeiros momentos da vida espiritual dele. Cabe ressaltar que ele tinha uma filha chamada Marta, que desencarnou 20 anos antes dele. E ele relata mais ou menos da seguinte forma. Na verdade, o livro é um capítulo inteiro, mas eu vou resumir para vocês. Não saberia bem dizer se era dia ou se era noite. Uma neblina me rodeava. Foi quando de repente percebi a presença de mãos caridosas que me aplicavam passes. Inicialmente esses passes se concentravam na região do meu tórax, reduzindo assim as minhas sensações de angústia. Percebi que pouco tempo depois esses passes se dirigiram para a região do meu cérebro e por ali ficaram. As mãos caridosas ficaram lá por cerca de 2 horas, dando-me uma enorme sensação de bem-estar. Foi quando, de súbito, tive um forte estalo na região posterior do meu cérebro. Era como se comportas de uma usina fossem abruptamente abertas. Naquele momento pude perceber. As mãos caridosas tinham desfeito os últimos laços que me ligavam ao corpo físico. Vi-me diante de tudo aquilo que havia sonhado, que havia arquitetado, que havia realizado. Os fatos se passavam rapidamente sob meus olhos, os mínimos detalhes, como que projetados por uma câmera ultra rápida localizada no meu interior. Os fatos formavam um filme da minha vida. Eles eram apresentados ao seu autor, que no caso era eu. Relegado ao impacto da própria obra, pus-me a orar, encaminhei minhas preces. Foi quando pude perceber a presença de Marta. Ela esticava os braços para mim, sorria, estava linda como nunca, calma. Ela me enlaçou os braços e me disse: paizinho, é hora de descansar. Naquele momento, os prantos caíram sobre os meus olhos. Não saberia dizer quem era Marta naquele momento. Minha filha? Minha mãe? O que sei é que me deixei levar pelo colo dela, sentindo indescritível emoção e felicidade. Veja bem, ele fala do momento onde há o desenlace dos laços espirituais que ligam ao corpo, na visão panorâmica periférica. Ele fala do reencontro, ou seja, tudo aquilo que nós havíamos conversado. E a partir do momento que nós terminamos esse processo, nós vamos para o começo dessa vida espiritual, que ela se começa através do quê? Do auxílio espiritual e do encaminhamento. É o momento em que nossos guias espirituais, nossos mentores, eles nos aproximam e nos encaminham para os primeiros passos da vida espiritual. Seremos encaminhados conforme a nossa grau de elevação, nosso grau de purificação, para locais mais ou menos evoluídos. Poderemos ir para o hospital, para uma colônia superior, para uma colônia mais inferior, sempre de acordo com uma justiça divina absoluta. Nós estaremos onde deveremos estar, não por prêmio ou por punição, mas por justiça. É como se fosse uma escola. Não adianta você pegar um aluno da 2ª série e colocar na 8ª. Ela não vai entender, ela não vai acompanhar o nível da 8ª. Não adianta você pegar um aluno da 8ª e trazer para a 2ª. Não faz mais sentido. Nós estaremos na série que nos condiz e ali nós estaremos prontos para recomeçar. É ali que nós iremos aprender. Então, se estaremos mais ou menos elevados, nós estaremos onde nós deveremos estar. A justiça é divina, a justiça é absoluta. Em suma, a morte, ela é o simples retorno da nossa alma à nossa pátria espiritual. Nós enriquecemos com as aquisições dessa vida. Nós dormimos no mundo dos encarnados
e acordamos no mundo dos desencarnados. Lembre-se sempre, a morte não existe. Essa é a grande lembrança dessa palestra. A morte não existe. E para finalizar, eu gostaria de terminar com um texto, na verdade é uma psicografia, de um livro que chama Reencarnação através dos séculos, que diz o seguinte: a cada vez que morremos, ganhamos mais vida. As almas passam de uma esfera a outra sem perder a personalidade, tornando-se cada vez mais brilhante. Eu sou uma alma e bem sei que aquilo que vou entregar à sepultura é aquilo que não sou. Quando eu descer à sepultura, poderei dizer, assim como tantos outros, meu dia de trabalho acabou. Mas não poderei dizer, minha vida acabou, pois meu dia de trabalho se reiniciará na manhã seguinte. O túmulo não é um beco sem saída, é apenas uma passagem que fecha-se ao crepúsculo e a aurora vem para abri-lo novamente. Essa é a minha mensagem de hoje. Muito obrigado.